Olha, tem mais chuva prevista para o fim de semana, viu? Mas será que chuva forte como essa que tivemos em algumas regiões? Quem chega para fazer uma análise é o doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM, Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde para você. Sempre é muito importante para nós aqui do Conexão ter aqui as suas informações, porque a gente sabe da importância do CEMADEM, inclusive para esses alertas que chegam à Defesa Civil, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo as informações. E tem alguns alertas, sim, para o final de semana. Alguns alertas de chuva mais forte. Agora, hoje, sexta-feira, a previsão que tinha de tempestades mais fortes entre São Paulo e Rio diminuiu um pouco, depois que a gente teve já aquelas tempestades mais fortes ontem. As tempestades, elas ajudam a dissipar o excesso de energia na atmosfera. Então, como já aconteceu boa parte ontem, diminuiu um pouco a chance hoje. Mas ainda pode ter umas tempestades. As áreas de maior cuidado que o CEMADEM coloca como risco são Nordeste e São Paulo, pega um pouco da região metropolitana também, aí pega o Rio de Janeiro, parte do sul de Minas. No sábado, também essa região, Nordeste de São Paulo, sul de Minas e Rio. E aí no domingo, essas áreas de instabilidade avançam um pouquinho mais para norte, e aí o Espírito Santo também entra numa área de risco, né, de pancadas de chuva mais fortes, causando ventos, como a gente está vendo aí nas imagens, causando excesso de chuva e podendo também causar raios, né? E tem hoje, Kelly, a gente está com alguns alertas por causa dessa chuva em São Paulo que teve ontem à noite. Então, tem vários municípios no estado com alerta moderado, vigente, e tem alguns municípios que tiveram alerta alto na noite de ontem. O município de Sumaré, na região de Sumaré, inclusive nas últimas 24 horas, tem alguns pontos onde choveu mais de 100 milímetros. É muita água. E teve também o município de Capivari com alerta alto, e municípios de Itatiba e Atibaia também receberam bastante chuva, que combinado com os riscos do município fizeram o nível do alerta subir até alto. Só para todo mundo saber, no CEMADEM a gente tem 3 níveis de alerta: o moderado, o alto e o muito alto. Então a gente tem vários municípios com nível mais baixo, que é moderado, e esses 4 municípios que eu citei estão com alerta em nível alto. Giovanni, eu acho que é sempre uma oportunidade de a gente aprender aqui no Conexão. Quando você fala 100 milímetros de chuva, o que isso significa no solo? É bastante água. Cada milímetro de chuva é 1 litro de água em 1 metro quadrado. Então, se a gente pegar uma caixa grande que tem o tamanho do lado de 1 metro, todos os lados têm 1 metro, e derramar 1 litro de água nessa caixa, vai formar uma lâmina de água de apenas 1 milímetro. Então, é 1 litro em 1 metro quadrado. 100 milímetros, né, vão dar 10 centímetros de água. São 100 litros de água nessa caixa. Só que por metro quadrado, mas a superfície ela não é toda plana. Então essa água toda ela vai escoando para as áreas mais baixas, causando alagamentos em centros urbanos, e alguns córregos menores acabam transbordando também e causando problemas. Pois é, a gente sabe aí que os alertas estão mantidos, então, e para a gente entender o que está causando essa chuva toda, hein? O mês de outubro ele é um mês de transição, é um mês em que começam as chuvas depois do período seco. O período seco esse ano foi mais intenso, né? Mais extenso também, durou mais tempo. E aí com a atmosfera muito seca e muito quente, né, os primeiros ventos mais úmidos fizeram a gente ter tempestade. Já faz umas 2 semanas, né, desde aquele dia 11, que teve o vendaval em São Paulo, que acabou causando interrupção de fornecimento de energia para mais de 2 milhões de pessoas, a gente vem observando a frequência dessas chuvas. E aí a gente tem formações de ciclones lá no sul que ajudam a organizar essas áreas de instabilidade, potencializando as chuvas. Tivemos na semana passada um, e estamos tendo agora outro ciclone. Mesmo longe, mesmo estando lá no sul, ele muda o escoamento do ar no interior do Brasil e favorece o encontro de massas de ar, e isso ajuda a organizar e desenvolver as tempestades.
Pois é, Giovani, você lembrou bem, né? 15 dias, São Paulo viveu um caos, né? Muita gente ficou sem energia elétrica, enfim, situação muito complicada. Essa semana também, cerca de 70 mil pessoas também ficaram sem energia, depois de chuva e vendaval. E nós temos imagens ao vivo da capital paulista. De repente, a gente já consegue dar uma observada como está São Paulo. Olha só, imagens ao vivo para você que acompanha o Conexão Record News. Temperatura é de 28 graus, já é a temperatura máxima. O que a gente pode esperar para esta sexta-feira exatamente para a capital? Pode ter uma outra chuva forte, com um vento forte, o pessoal ficar sem energia, Giovani? O risco é pequeno, viu, Kelly? As chuvas mais fortes, elas estão indo mais em direção a Minas e Rio de Janeiro. Então, a situação hoje tem uma chance menor de ter tempo. Pode ter alguma pancada de chuva, alguma coisa mais pontual e rápida, mas não tem previsão de vendavais que possam impactar a maior parte da cidade, como a gente teve naquele dia 11. Bom, já que você falou de Minas, o pessoal aqui é rápido, né? Tem imagens ao vivo de Belo Horizonte também, para você que acompanha o Conexão Record News. Máxima também de 28 graus, Giovani. Minas, sim. Minas pode ter umas pancadas de chuva, umas trovoadas, e de Belo Horizonte, que a gente está vendo aí, já tem umas nuvens mais carregadas ali no fundo, né? Mais cinza. O cinza indica que a gente tem uma nuvem mais carregada, porque a quantidade de água e de gelo dentro da nuvem filtra a luz do sol, por isso que ela fica mais escura. O escuro, na verdade, é só uma sombra, né? As nuvens todas têm a mesma cor, né? São todas de água e gelo, mas quando elas são mais carregadas, elas absorvem mais luz que vem do sol e por isso a base delas fica mais escura, né? Então, aquelas mais escuras ali no horizonte são nuvens mais carregadas. É uma região que pode ter pancadas de chuva e trovoadas agora à tarde. Giovani, para a gente também compreender, o CEMADEM emite alertas, né, são repassados, inclusive, pela Defesa Civil e os municípios. Tem que ter uma rede aí de comunicação até chegar aos moradores. E esse alerta, ele vem com quanto tempo de antecedência? Varia bastante, Kelly. Tem alguns. Nós temos um boletim de risco, que é enviado todo dia para o dia seguinte. Quando tem situações com uma sequência de dias com risco, a gente emite esse boletim para mais dias. Ontem, por exemplo, que foi dia 24, foi feita a previsão de riscos para hoje, 25, 26 e 27, ou seja, 3 dias à frente, marcando micro-regiões do país com algum nível de risco, né? Naquelas categorias moderado, alto e muito alto. Moderado amarelo, alto laranja e muito alto vermelho. Esses boletins ficam disponíveis no site do CEMADEM, gov.br/CEMADEM, podem ser acessados e pode ter ali a informação de risco. Agora, o alerta em si, ele acontece quando já tem uma iminência do evento acontecer. E que eventos são esses? São 2 tipos de eventos. A gente trabalha com eventos hidrológicos, associado, ou seja, com excesso de água, rio transbordando, inundação, e com problemas no solo, que é o deslizamento de terra. O alerta, o processo que a gente chama de GEL. Então, hidro e GEL. Todos os alertas do CEMADEM são divididos nesses 2 processos, são independentes. São por município, Defesa Civil Nacional, dali para defesas civis estaduais e municipais que colocam em prática os seus planos de contingência para, então, proteger as pessoas. Bom, e nesse caso, né, a informação faz toda a diferença. Aliás, em todos os casos, a informação nunca é demais, né? Então, a gente precisa se informar mesmo para se proteger e não se arriscar. Se existe área de risco, esse é o momento que você tem que ficar muito, muito alerta, porque, olha só, né, mais uma vez, chuva causando morte, desespero, muito prejuízo. Giovani, sempre é muito importante ter você com a gente, viu? Muito obrigada, um bom final de semana e até a próxima. Obrigado, Kelly. Bom final de semana. Até a próxima. Até.